Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Que bom estarmos juntos nesse momento que complementa as ministrações de hoje pela manhã, nesse congresso abençoado da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. É um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos e também poder participar desse evento, que é uma oportunidade ímpar. O nosso tema fala por si mesmo. Não me envergonho do Evangelho. Não haveria talvez tema mais propício, tema mais importante para nesses tempos que nós estamos como igreja, particularmente como igreja evangélica no país, de se tratar. E nós ficamos muito felizes pelo convite que nos foi feito pela APECOM. Quando nós pensamos nesse tema, nós estamos pensando também, já projetou aí o slide? Alguém pode jogar aí, por favor, Sérgio? Ótimo. Nós estamos pensando, então, nesse tema a partir daquela expressão que o apóstolo Paulo, pastor Paulo, usa em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Esse texto é muito conhecido e eu gostaria de convidar os irmãos a ler esse texto inteiro comigo, ainda que colocado aí de uma forma diferente do que você tem na Bíblia. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando o apóstolo Paulo ecoa Abacuque capítulo 2, verso 4, essa última expressão, o justo viverá por fé, ele o faz a partir de um contexto completo que nós vamos nesses momentos aqui juntos como irmãos em Cristo estudar a partir da palavra. Mas é óbvio, irmãos, e não há como nós evitarmos a constatação de que talvez em nenhum outro tempo da história haja mais motivos para nós nos envergonharmos, de certa maneira, com o fato de sermos evangélicos nesse país, do que talvez em qualquer outra época da história da cristandade. Mas nós não podemos, até mesmo por temor a Deus, ser tão rápidos na crítica fácil aos muitos motivos reais e justificados que qualquer um de nós poderia ter para dizer: eu me envergonho dos evangélicos. Não me envergonho do Evangelho, mas me envergonho daqueles que usam o Evangelho de maneira inapropriada. Mas o fato é que em qualquer outra época do cristianismo sempre houve um remanescente fiel que creu, pregou e defendeu o verdadeiro Evangelho, e outro, talvez a grande maioria da cristandade em vários momentos da história, em que certamente foi motivo de vergonha para o Evangelho e para aqueles que nele creem. Como você pode observar, eu estou fazendo uma distinção de duas palavras importantes que eu chamo a sua atenção: cristandade e cristianismo. Não são apenas termos técnicos, mas a ideia é que cristandade representa a face visível, institucional, de grupos de pessoas, ou de igrejas, ou de instituições que se autodenominam cristãs. E essa cristandade é uma realidade humana, histórica, cultural, social, é a aparente face do cristianismo. Enquanto que o cristianismo, é tudo aquilo que a gente crê na pessoa de Cristo, aquilo que está revelado na Escritura Sagrada e que enche o nosso coração da alegria, da mesma alegria que faz o apóstolo Paulo, de maneira negativa, mas enfatizando o positivo, dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Talvez Paulo poderia dizer assim: eu me glorio, eu me alegro no Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que o cristianismo, de um modo geral, nos dá a percepção de que vale a pena dele se orgulhar, vale a pena dele ter prazer e vale a pena dele ter alegria. Quando a gente olha esse texto, e você viu que eu arrumei de uma forma aí um pouquinho diferente, eu estou dando ênfase, até mesmo na parte mais amarela, à expressão não me envergonho do Evangelho e a razão básica porque Paulo não se envergonha do Evangelho, que é o fato de que ele revela a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, obviamente, é um poder de salvação, como nós iremos
tratar em instantes. Segundo a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, irmãos, quando Paulo escreve essas palavras, ele está em Corinto. E ao escrever essas palavras, ele tinha um propósito muito claro. Ele estava já há 3 meses na região da Acaia, uma das regiões da Grécia, e quando depois de 3 meses ele é hospedado por Gaio, que inclusive é citado nessa mesma carta, no capítulo 16, verso 23, como hospedeiro do apóstolo Paulo, ele resolve escrever essa carta com um propósito teológico, a princípio, mas acima de tudo com um propósito missiológico, prático. O que Paulo queria? Paulo queria que a igreja cristã, que já existia em Roma, que ele não fundou, pudesse conhecer na essência uma exposição sistemática do Evangelho, de modo que eles, crendo ou entendendo no que o apóstolo Paulo cria, e crendo assim como ele cria, pudessem patrocinar, ser parceiros, ajudá-lo, estar junto dele a uma viagem missionária nos limites do então conhecido Império Romano, que era a Espanha, na parte ocidental. Paulo, portanto, escreve a carta aos Romanos com a intenção de expor o Evangelho, e esses versículos são o tema do Evangelho, o cerne do Evangelho da carta de Paulo aos Romanos, mas ao mesmo tempo ele queria que, crendo dessa forma, a igreja pudesse ser parceira dele numa obra missionária ali na Espanha. Assim, Paulo queria que eles ficassem sabendo o que ele entendia ser a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos ao longo da história o impacto que ele teve na vida de Agostinho, por exemplo, na vida de Lutero, de grande parte dos reformadores, da nossa própria vida. Porque, de fato, o Evangelho é sintetizado, sumarizado neste versículo. Ele impacta a partir de 2 palavras que ficam muito claras e que eu vou salientar para os irmãos, que é a palavra justiça, ou justo, como está aqui, a justiça de Deus, e que nós sabemos que é a base da doutrina preciosa que nos distingue do catolicismo romano, que é a justificação pela fé. A ideia de que Deus não usa o mérito, o suposto mérito, as supostas obras, qualquer tipo de acepção baseada no homem para salvar este homem pecador. Paulo usa essa palavra, ou palavras como essa, justo, justiça, justificado, pelo menos 28 vezes nessa carta aos Romanos. Portanto, é um termo corrente na linguagem de Paulo. E não por acaso, certamente, mas certamente pela intenção que o apóstolo Paulo tinha de mostrar que esse era o cerne do Evangelho. Entendemos então, segundo a nossa teologia cristã reformada, que justificar uma pessoa não é torná-la justa, mas declará-la justa, como nós conhecemos. É muito mais então um termo legal, que tem a ver com a condenação do pecado, do que necessariamente um termo moral ou ético, embora tenha implicações morais e éticas. Quando nós olhamos a salvação, nós podemos claramente falar sobre justificação, santificação e glorificação, como aquilo que é a obra de Deus para transformar o homem no aspecto jurídico, na justificação, quando o homem é declarado justo diante de Deus e, portanto, não há nenhuma condenação em Cristo Jesus para com ele, e também quando ele, a partir daí, começa a ser transformado pela ação santificadora do Espírito Santo, pela qual cada vez mais o pecado tem menos poder sobre ele. E aí a transformação ou a ação de Deus não é necessariamente legal, porque isso já ficou resolvido pela justificação, através da qual Deus nos substitui no Calvário e é imputada a justiça preciosa dele à nossa situação, mas agora é transformação moral, caráter, nova natureza, novos valores, novos propósitos. Até que chega aquele momento da glorificação em que nós seremos livres não apenas da condenação do pecado, não apenas do poder do pecado, mas também da própria presença do pecado. Nós estamos falando, portanto, do cerne da nossa teologia reformada, que é a salvação exclusivamente pela graça. Paulo diz aí nesse texto 2 razões pelas quais ele não se envergonha, se você prestar atenção. A primeira delas tem a ver que Paulo cria claramente que essa justiça era o poder de Deus para a salvação.
era o dinamis de Deus, era a transformação que só Deus poderia operar para a salvação. E essa salvação não tinha, como eu falei, qualquer acepção meritória. E esta é a segunda razão, porque ela revela uma justiça, um alinhamento, uma correção da situação de Deus com o homem, que vem de cima para baixo e não de baixo para cima, por uma suposta religiosidade, ou misticismo, ou mérito humano. Portanto, quando nós olhamos para esse texto e entendemos o contexto em que Paulo está falando, logo me leva a particularizar o tema ou o teor dessa nossa conversa hoje pela manhã, no aspecto da pregação. Então poderíamos dizer assim, de modo geral, o apóstolo Paulo não se envergonha do Evangelho, mas de modo particular, e é isso que nós vamos fazer nessa manhã, nesse restante de tempo que nós temos, ele não se envergonha da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho. Então, de um modo geral, ele não se envergonha do Evangelho, porque na essência o Evangelho é o poder de Deus e é a justiça de Deus, mas como decorrência disso, o apóstolo Paulo também não se envergonha de pregar o Evangelho. E o que nós vamos fazer é o que eu costumo dizer na igreja que eu pastoreio, um estudo bíblico às antigas, um estudo bíblico raiz, como os jovens chamam hoje, não um estudo bíblico Nutella. Nós vamos olhar ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos 6 situações em que nós podemos declarar que o apóstolo Paulo, solta aí o slide, o apóstolo Paulo pode dizer que ele não se envergonha. Agora, para que a gente possa compreender direitinho essa ideia, eu gostaria de mostrar aos irmãos que a situação que o apóstolo Paulo vivia é muito semelhante à situação que nós vivemos hoje. Aí eu fiz um pequeno gráfico aqui para os irmãos entenderem. Fizemos um recorte, olhando a partir da hostilidade ao Evangelho. O meu pensamento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que, à semelhança do primeiro século, nós vivemos no século 21 uma situação de crescente, progressiva hostilidade ao Evangelho. Nós tínhamos, por exemplo, no primeiro século, um certo declínio moral e ético da cultura helênica misturada com a cultura românica, os bacanais romanos, a homossexualidade que era comum na cultura helênica e tantas outras perversões éticas e morais, havia certamente trazido o Império Romano a uma situação de declínio moral e ético. No primeiro século em que Paulo vive, Romanos capítulo 1, quando ele diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade, era uma realidade realmente real, verdadeira, palpável, nas ruas de Roma e das grandes cidades do Império. Havia também, e essa é a segunda razão que os historiadores dão para o declínio do Império Romano, uma entrada do paganismo, não apenas pelas invasões militares dos povos pagãos na franja do Império, mas principalmente pela entrada sutil de pensamentos religiosos, filosóficos, religiões de mistério, que foram minando o Império Romano de dentro para fora. Em terceiro lugar, nós encontramos também uma contaminação institucional. O Império Romano passa por 3 fases e, de repente, em algum momento, as instituições vão colapsando, vão caindo, vão perdendo a sua capacidade de representar, de alguma forma, uma certa estabilidade, e há uma contaminação institucional completa no Império, se perde ali a inteireza do Império, a homogeneidade do Império. Em quarto lugar, havia um crescente, vários imperadores fizeram isso, perseguição com consequente morte de cristãos. Coliseu Romano, que aqueles que tiveram a oportunidade de ir a Roma visitam, era um lugar de morte que cheirava a sacrifícios de cristãos lançados às feras, aos gladiadores e assim por diante. Em quinto e último lugar, pode passar aí, havia também, por conta dessa influência do paganismo, ritos que vão progressivamente suprimindo a palavra de Deus como regra de fé e prática, mesmo no meio das igrejas. Há uma institucionalização, uma paganização da igreja e, consequentemente, uma troca da palavra como centro por uma série de ritos sacramentais e misticismos que vão minando a igreja cristã. Tem ainda o desvirtuamento doutrinário, que a gente percebe claramente, por isso o apóstolo Paulo precisa escrever várias cartas corrigindo situações, inclusive dessa igreja, ou nessa cidade de onde ele
ensinou e mandou a carta aos romanos, que é a cidade de Corinto, que era reconhecida pelo apóstolo Paulo como uma igreja com muitos dons, mas com sérios problemas teológicos e morais. Tanto é que ele faz uma correção de situações extremas que estavam acontecendo ali. E ainda como último fator, uma igreja ainda formando sua identidade. Agora olhe a coluna do lado direito, Brasil, século 21, depois de Cristo. Nós estamos percebendo no século 21 uma consolidação de uma inversão dos valores chamados valores judaico-cristãos, que formaram todo o Ocidente e que hoje estão sendo questionados. Poderíamos resumir numa única frase: o que antes era certo se tornou errado, o que antes era errado se tornou certo, o bem está se chamando de mal, o mal está se chamando de bem, nas várias esferas de valores, na sexualidade humana, nos princípios relacionados à família, nos princípios relacionados à função do Estado, do governo e assim por diante, há uma inversão dos valores judaico-cristãos. Hoje nós percebemos, à semelhança do primeiro século, uma entrada daquilo que eu chamaria de neopaganismo, que é uma mistura, um sincretismo da doutrina cristã, do evangelho puro de Jesus Cristo, com uma série de invencionices. É cansativo hoje consultar YouTube ou qualquer outra rede social e ver as manifestações terríveis de paganismo, de práticas pagãs, entrando naquelas chamadas igrejas evangélicas, e nós sabemos disso. Na televisão é muito claro, nas redes sociais também, e existe hoje a mesma situação que havia no século I. No século I poderíamos chamar de paganismo, no século XXI de neopaganismo. Em terceiro lugar, a gente vê a corrupção institucional. Não se precisa falar muito sobre isso no Brasil, porque a cada manhã nós ligamos a televisão e uma nova operação acontece, e nós chegamos ao ponto, à situação de estarmos há poucos dias ou há poucas semanas de eleições gerais no país, e não apenas em nível nacional, e eu não vou entrar na questão política em si, mas apenas fazer um recorte aqui, mas em nível estadual, na casa de vocês, no lugar onde vocês moram, a grande constatação é em quem nós vamos votar. Porque existe uma constatação que, de fato, as instituições estão, assim, contaminadas e em profundo declínio de corrupção. Vemos, ao mesmo tempo que não encontramos, pelo menos no Ocidente, aquela mesma perseguição e morte aos cristãos, como no século I em Roma, mas vemos um patrulhamento ideológico da fé cada vez maior na academia, nas instituições jurídicas, nas casas legislativas. Hoje você precisa olhar direitinho para um lado e para o outro, como se você estivesse falando um absurdo, quando você, por exemplo, defende o casamento heterossexual, monogâmico. Você de repente pode estar ofendendo alguém. De repente algum aqui já sofreu esse tipo de patrulhamento no seu ambiente de trabalho, quando foi preterido numa promoção ou foi visto de maneira esquisita por alguém, simplesmente porque disse aquilo que há pouco tempo atrás era o correto dizer, mas que hoje não é correto dizer, é politicamente incorreto dizer. E muitas vezes isso acontece por conta do simples fato de você ser cristão. E se você se coloca como cristão e fala sobre essas coisas, você é posto como uma pessoa homofóbica, como uma pessoa fundamentalista, como um puritano ou qualquer coisa desse tipo, como alguém, portanto, que não merece sequer expressar a sua vontade. E aquilo que supostamente é ambiente democrático vira um ambiente de patrulhamento ideológico por causa da fé. De modo que aquela perseguição do século I, que era muitas vezes física, hoje se transformou em emocional, psicológica, espiritual, ideológica. Hoje ser cristão é tão complicado quanto no século I, ainda que a gente não morra no Coliseu. Há uma manifestações substituindo a palavra, e quando eu falo de manifestações, tanto manifestações sacramentais como manifestações místicas. Nós somos uma igreja cuja palavra é o centro e cujo culto precisa ser cristocêntrico, mas cada vez mais somos exceção à regra, porque é muito fácil hoje você ir a uma igreja em que das 2 horas de culto, 1h30 de culto, você tem 1 hora inteira de louvor, de anúncios, de manifestações das mais diversos tipos e alguns poucos minutos da palavra, o que acaba causando um outro efeito que nos assemelha ao século I e que eu chamo de analfabetismo doutrinário. Ou seja, antigamente nós éramos um povo da palavra
e era comum nas várias cidades desse país, no domingo pela manhã, o lugar mais frequentado pelos crentes, pelos cristãos, pelos ditos evangélicos, era a escola bíblica dominical, e hoje nós vemos um certo decréscimo, um certo desprezo por essa verdade, que faz muitas vezes produzir gerações e mais gerações de pessoas analfabetas ou analfabetas funcionais acerca das doutrinas da graça, do entendimento do evangelho. Portanto, vamos chegando ao final e percebendo que a mesma coluna que mostrava a hostilidade ao evangelho no século I é a mesma coluna que mostra, ainda que com alguns nuances diferentes, a mesma hostilidade ao evangelho. E o resultado é que, se no primeiro século a igreja ainda estava formando sua identidade, hoje no século 21 a igreja precisa estar reformando a sua identidade. Então somos uma igreja que está em contínua reforma da sua identidade. E aqui preste bem atenção no que eu vou lhe falar. O cerne, o centro desta reforma de identidade da igreja não pode estar em nenhuma outra doutrina, em nenhum outro pensamento teológico do que no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o núcleo de identidade da igreja. Quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, quando Paulo fala que o Evangelho é a justiça de Deus revelada, de fé em fé, a todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, ele está fazendo convergir tudo aquilo, veja, 16 capítulos que ele escreve aos Romanos, num tema de 2 versículos, que o Evangelho é o cerne da identidade de Deus, do Evangelho, que o Evangelho é o cerne da identidade da igreja de Deus. Bom, tendo dito isso, e tendo revelado isso, mostramos que, no slide seguinte, que o próprio João Calvino entendia que quando Paulo, falava que não me envergonhe do Evangelho, ele estava falando que o Evangelho não era apenas um pensamento que poderia provocar uma oportunidade apenas, mas que era, como ele disse, ao afirmar que não se sentia envergonhado em relação ao Evangelho, ele insinua que o mesmo era de fato desprezível aos olhos do mundo, assim como nós demonstramos. E logo em seguida, ele, mais do que isso, ele fala que o Evangelho não está se falando, ao mencionar ali em Romanos 1, 16, 17, de alguma revelação secreta, mas da pregação por meio da expressão verbal que vem dos lábios de alguém que se propõe a pregar o Evangelho. E aqui eu gostaria só fazer um pequeno parêntese. Eu não vim falar hoje pela manhã sobre homilética, sobre como pregar o Evangelho. A minha premissa é que eu encontro aqui nesse auditório evangelistas, todos, porque é impossível que alguém que crê no Evangelho não se torne naturalmente um evangelista, ainda que não seja um especializado em evangelização, como eventualmente um evangelista formado nos nossos institutos bíblicos, ou um pregador, ou um pastor nos nossos seminários. A ideia central, portanto, é que tudo aquilo que nós vamos nesta manhã demonstrar que o apóstolo Paulo fez ao longo do livro de Atos, pensando 6 ocasiões, também sirva de paradigma para mim e para você em termos de minha atuação cotidiana, para poucas ou para muitas pessoas, no meu ambiente de trabalho, na minha família ou em qualquer outro lugar, naquilo que Deus me chamou para pregar e que o pastor hoje pela manhã ministrou de maneira muito clara, que quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele não está falando para pastores ou para especialistas em evangelização, mas para todo cristão que está aqui. Portanto, o recorte que nós fizemos é a ideia daquilo que nós gostaríamos de ver sendo expresso naquilo que eu chamei de paradigmas paulinos, para ele não envergonhar-se do Evangelho de Cristo. E esses paradigmas têm a ver com o Evangelho como centro, e pelo menos 6 ocasiões em que, não sei por que não saiu aí as ilustrações, mas as 6 versões ou os 6 textos bíblicos que estão aí, que começam com Atos capítulo 13, que é esse primeiro que eu vou passar logo em seguida,
que é o que eu preciso que você abra agora aí na sua Bíblia ou acesse no seu smartphone. Como eu gosto de falar, se você, como eu, nasceu analógico, mas está tendo que se virar em ser digital, então você está aprendendo a usar o seu smartphone para consultar a sua Bíblia também. Se você é raiz e ainda abre a Bíblia, não tem problema. E se você já nasceu digital, você vai ser mais rápido. Eu vou olhar daqui de cima, ver os seus 2 dedinhos polegares, que é o sinal de que você já é plenamente digital. Tem 3 tipos de pessoas: aqueles que fazem assim, que são os analógicos, os que são analógicos e se tornam digitais, que é com um dedinho só e o outro segurando, e os plenamente digitais, que são com os 2 dedinhos. Então nós podemos classificar os crentes aqui em 3 categorias. Eu sou o que começou analógico e está se tornando digital, porque eu estou só com um dedinho. Então abra aí na sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 13. Porque nós vamos ver o primeiro paradigma de Paulo. Paulo entendia, queridos irmãos, que o Evangelho, a pregação do Evangelho, era mais do que simplesmente um ato de proclamação. Era uma compreensão sistemática da revelação de Deus. Se você abrir no livro de Atos capítulo 13, você vai ver que Paulo estava chegando ao sul da Ásia Menor para a sua primeira viagem missionária. Ele inicia ali a plantação de 4 igrejas. A igreja de Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia, naquela região que nós conhecemos como Galácia do Sul e que hoje é a Turquia, a parte sul, já margeando o mar Mediterrâneo. Ali, diz o texto, no versículo 14 do capítulo 13, que a primeira cidade é justamente a cidade que, depois da leitura da lei e dos profetas, na sinagoga, os chefes da sinagoga lhe dão a oportunidade de trazer uma palavra de consolo para o povo. Essa expressão palavra de consolo diz respeito a um item da liturgia da sinagoga, em que depois do leitor ler aquele texto específico daquela ocasião, já no calendário litúrgico da liturgia, alguém expunha. E Paulo então vai expor ali, a partir da leitura da lei e dos profetas. E nessa homilia, nessa pregação de Paulo, você vai ver que Paulo dirige-se tanto a judeus como a prosélitos, os chamados aí na sua Bíblia de tementes a Deus, e faz um arrazoado completo, desde a grande libertação do Egito, passando pelos grandes feitos da peregrinação para a terra prometida, a conquista, a monarquia, até a partir do versículo 23, observe aí, sua fala convergir para o centro do Evangelho que ele gostaria de expor a judeus e aos tementes a Deus interessados no judaísmo, que era Jesus o Salvador, que ele diz claramente aí, que é cumprimento da promessa de Deus feita a Davi. Portanto, ele encara o Evangelho como uma revelação que começa desde o início da aliança, do povo da aliança, e que vai convergir em Jesus. Paulo compreendia, portanto, o Evangelho não como uma pregação, não como um estilo de pregação, vou pregar um sermão evangelístico. Paulo compreendia o Evangelho como a exposição integral, sistemática da revelação de Deus. Há Evangelho no Antigo Testamento, há Evangelho no Novo Testamento, há Evangelho no período da lei, há Evangelho no período da graça, há Evangelho entre profetas, há Evangelho na lei, há Evangelho nas narrativas poéticas, há Evangelho naqueles tipos e antitipos de Cristo no Antigo Testamento, há Evangelho nos simbolismos do tabernáculo, há Evangelho nas roupas do sumo sacerdote, há Evangelho nas cores do tabernáculo, há Evangelho naquelas pessoas que foram os grandes heróis da fé. Todas elas convergem para a promessa, que é a tradução da palavra grega, é pangelia, um anúncio antecipado, anterior ao tempo e à história, através do qual Paulo diz que a nós, veja aí no versículo, foi enviada a palavra desta salvação. E mais uma vez demonstra que tudo isso aconteceu para cumprimento das profecias. No verso 32 diz assim: e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus filhos, ressuscitando Jesus. Os efeitos daquela primeira pregação, e também a do sábado seguinte, foram 2 sábados seguintes que estão descritos aí em Atos capítulo 13, é que quase toda, veja aí o verso 44, quase toda, verso 44, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos falando de uma cidade romana, pagã. E que diz mais no versículo 43, que muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé,
E quando os líderes da sinagoga, por inveja, começaram a blasfemar e contradizer o que eles falavam, eles voltaram-se agora para os gentios, e diante da palavra do evangelho, a eles também pregado. O que é que diz no verso 47 e 48, que é o efeito? O efeito é que os gentios agora se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e olha só o efeito: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Portanto, Paulo compreendia que para judeus ou para gentios, o evangelho era a exposição sistemática da revelação de Deus que vem a convergir na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Em outras epístolas ele chama isso de mistério que estiver oculto, de fazer convergir em Cristo judeus e gentios para formar um só povo, a eclesia, o povo de Deus separado para si, tirado do mundo. O que nós podemos deduzir então, irmãos, desse capítulo 13, que nós estamos dando uma passada rápida, é que a compreensão sistemática de como o evangelho de Jesus Cristo era o ápice da revelação progressiva de Deus, permitiu a Paulo não apenas não se envergonhar, nem diante de judeus, nem diante de prosélitos, mas permitiu a ele pregar com profunda convicção e alegria a palavra, por entender, como diz o texto básico da nossa conferência, do nosso congresso, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Quem não compreende o evangelho como a exposição sistemática da revelação de Deus, que do Antigo até o Novo Testamento faz todas as coisas convergir para Cristo, prega o evangelho como se fosse alguma coisa parcial, como se fosse alguma coisa com convicção parcial, porque não compreende a glória que está no evangelho de Cristo e em Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Agora nós vamos dar um segundo salto e vamos para o segundo momento, a segunda ocasião, em que o apóstolo Paulo, no capítulo 15, e aí nós estamos diante do primeiro concílio universal, o primeiro concílio da igreja, o apóstolo Paulo fala do evangelho. Agora, no segundo paradigma, é que a pregação do evangelho é a motivação básica e mais saudável da ética da liberdade em Cristo. Talvez, se você está recordando aí do capítulo 15 de Atos, você deve estar se perguntando: pastor, eu vejo lá que Pedro fala, inclusive as palavras dele estão registradas. Eu vejo lá que Tiago, a outra coluna da igreja em Jerusalém, também fala e as palavras dele estão registradas. Mas eu não vejo o que Paulo falou. Como é que o senhor está usando, então, o capítulo 15 do Concílio de Jerusalém como um paradigma de Paulo para provar que o evangelho, ou a pregação do evangelho, é a melhor motivação da ética da liberdade em Cristo? Bom, vamos conversar aqui um pouco sobre o capítulo 15. Depois daquela primeira e curta viagem missionária, que termina com uma crescente hostilidade e perseguição dos judeus, especialmente de um grupo chamado judaizantes, que entendiam que o evangelho de Cristo era uma ameaça ao principado da lei de Moisés e da circuncisão, nós encontramos Paulo, e você vai ver nos primeiros versículos, reencontrando a igreja de Antioquia da Síria. Lembra que Antioquia da Síria é a primeira igreja multicultural do Novo Testamento, a primeira igreja que envia Paulo e Barnabé para a missão que ele agora estava acabando, junto com o envio que havia sido lhe dado. E ali o que é que acontece? Diz o texto que no versículo 27, capítulo 14, voltando um pouquinho aí no capítulo 15, eles reencontram a igreja de Antioquia da Síria, e juntamente com Barnabé, veja aí o verso 27 do capítulo 14, eles ali começam a relatar tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Ali mesmo na igreja de Antioquia, que é essa primeira igreja multicultural, dá-se início ao conflito teológico que vai acompanhar Paulo por grande parte do seu ministério. Esse conflito teológico era do evangelho da graça de Jesus Cristo para um evangelho que alguns chamam de galicanismo, porque depois, como nós vamos ver, ficou mais claro quando ele escreve a carta aos Gálatas. Aquele conflito teológico era simplesmente, como diz o verso 1 e 2, porque alguns homens ensinavam aos irmãos, veja aí no verso 1 e 2, que se não fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, eles não podiam ser salvos. Aquele conflito, portanto, era de raiz soterológica, tinha a ver com a salvação. Como ser salvo? Para os judaizantes havia um pit stop, uma parada obrigatória no judaísmo, de modo que um gentio tinha que primeiro se tornar judeu para depois se tornar cristão. E a marca disso era que ele se circuncidasse. O apóstolo Paulo havia entendido, a partir inclusive da experiência de Pedro, que
Deus havia aberto uma porta da fé aos gentios, que não necessariamente os obrigava a serem judeus primeiro, que eles podiam crer em Cristo, porque de fato Cristo era o cumprimento pleno da lei. Esse era o conflito de base entre eles. Aquele conflito, no entanto, tinha um desdobramento ético. Por que tinha um desdobramento ético? Porque teologia é a base da ética. Nós fazemos e nos comportamos e agimos na nossa moral interior e na nossa ética relacional a partir de valores e crenças que nós temos internamente. Aquilo que nós cremos determina a maneira como nós nos comportamos. De modo que soteriologia é a base para qualquer ética. Paulo entendia, portanto, que se na soteriologia essa questão da graça fosse contaminada, constrangida, derrubada, desconstruída, a ética começaria a ser uma ética farisaica. Exatamente aquela ética contra a qual Jesus havia denunciado, a ética do comportamentalismo visível aos outros, mas da impureza visível apenas aos olhos de Deus, quando ele diz: vós sepulcros caiados, que por fora são belos e bonitos diante dos homens, mas dentro são podridão e corrupção. Paulo queria, portanto, que os primeiros cristãos que haviam sido conquistados na primeira viagem missionária não caíssem na esparrela dos judaizantes, que era a mesma dos fariseus e escribas. O legalismo, aquela ideia de que o homem agrada a Deus pelo seu comportamento e se torna digno do favor de Deus, que era justamente o contrário do que ele pregava, por intermédio da sua justiça própria. Paulo queria matar no nascedouro a heresia da justiça própria dos judaizantes, que era a própria base dos fariseus e escribas. Daí porque ele entende que aquele momento em que no conflito de Antioquia se vê necessário convocar toda a igreja para se reunir em Jerusalém, que ali o coração do cristianismo estava em jogo. Se ele se tornasse judaizante, ele se tornaria uma seita do judaísmo. Se ele se tornasse, como de fato é, a plenitude da revelação de Deus, que começa no judaísmo, mas acima de tudo, vem para Cristo como a convergência final, ele seria um evangelho de uma ética pela graça, de uma liberdade que tenta não agradar a Deus, mas a devolver em gratidão a graça que Deus dá ao homem. Portanto, aquele conflito de raiz soteriológica embutia ali uma necessidade de corrigir a ética que seria dele decorrente. Então, de um lado estava o evangelho da graça e da liberdade cristã, pregada por Paulo e Barnabé, do outro lado, fariseus e judaizantes. Se você acompanhar aí a narrativa, você vai ver que Pedro participa dessa conferência, desse congresso, melhor dizendo, desse concílio, com seu testemunho pessoal, a partir da experiência que ele tinha tido, quando Deus o mandou, inclusive, para a casa de um homem como Cornélio. E lembra a história lá, está descrita no capítulo 10, como Deus disse para ele: não tome como impura aquilo que Deus santificou para si mesmo, referindo aos gentios que haveriam de conhecer a graça. Depois o Tiago dá um parecer, fechando a questão, e a decisão daquela nobre assembleia assenta as bases da vivência ética baseada no Evangelho da Graça. Então a pergunta que talvez alguém esteja fazendo: e onde é que está então o sermão que Paulo pregou nessa conferência? Porque diz o texto que nesse concílio, Paulo também se pronunciou, assim como havia se pronunciado dias antes em Antioquia, junto com Barnabé, mas não se encontra explicitado ali na conferência, no concílio de Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, o que Paulo pregou. Veja aqui qual é a minha tese. A minha percepção, irmãos, é que há fortes evidências de que o pensamento embrionário inicial de Paulo sobre a relação da graça com a lei, da ética baseada na graça, que foi levantada por essa questão judaizante, é expressa de uma forma mais ampliada na carta que ele escreve aos Gálatas. Então, acompanhe aqui meu raciocínio. Em Jerusalém, Paulo estava vindo da primeira viagem missionária. Havia compreendido, pela revelação de Deus, pelo conhecimento que ele estava adquirindo com Deus e pela experiência de pregar a judeus na sinagoga e a gentios e ver os gentios se convertendo, que o evangelho da graça de Deus implicava, não no pit stop, não numa parada obrigatória no judaísmo, mas na graça. Isso ele defende na conferência, no concílio, desculpe, estou confundindo toda hora a conferência com o concílio, mas era o concílio de Jerusalém, porque já havia defendido em Antioquia. Nós estamos aqui, irmãos, só para os irmãos entenderem um pouquinho do calendário,
na seguinte situação. Os estudiosos do Novo Testamento entendem que a primeira carta que Paulo escreve é a carta aos Gálatas. Ela foi dirigida justamente àqueles crentes da região chamada Galácia do Sul. Essa, pelo menos, é a minha percepção, chamada teoria da Galácia do Sul, para datar a carta aos Gálatas. Ou seja, as igrejas de Antioquia da Pisídia, de Icônio, Listra e Derbe. Foram regiões justamente aquelas evangelizadas pelo apóstolo na primeira viagem missionária. Quando Paulo regressa da sua viagem, ele regressa provavelmente pelo verão do ano 49 depois de Cristo. A carta que ele escreve tinha por fim justamente impedir que, depois que ele havia saído, outros lobos devoradores viessem atrás dele, desfazendo o pensamento da graça entre os neoconvertidos da Galácia. A carta aos Gálatas é justamente para mostrar: ó Gálatas insensatos, tão rapidamente deixastes o evangelho da graça para o evangelho da lei, que não é outro senão. E aí você entende que quando Paulo escreve aos Gálatas, depois do concílio de Jerusalém, ele está ali explicitando, provavelmente com muita forte evidência, o que ele tinha dito durante o concílio de Jerusalém. Então, durante o concílio de Jerusalém, no debate com o povo, ele expressa aquilo que depois, inspirado por Deus, ele sistematiza e escreve na carta aos Gálatas. Então a minha tese é simples: o sermão que Paulo prega no concílio de Jerusalém em Atos 15 é a carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas é a versão ampliada do pensamento de Paulo, que provavelmente foi a participação dele em Atos capítulo 15. E lá você vai encontrar Paulo, na carta aos Gálatas, discutindo e afirmando em alto e bom som que o melhor código moral e as melhores atitudes éticas não são baseados na culpa, não são baseadas no dever, não são baseados no patrulhamento religioso, porque isso é judaizante. A melhor ética da graça é baseada na gratidão a Deus. Quando nós entendemos que a graça é tudo o que Deus manifesta para nós, nós logo deduzimos que tudo que Deus recebe de nós de volta para Ele não pode ser outra coisa a não ser gratidão. E não por coincidência, graça e gratidão vêm da mesma palavra, vêm da mesma origem. Portanto, gratidão é a base da nossa moral. Gratidão é a base da nossa ética. Gratidão a Deus. É porque Ele fez o que fez que Ele não merece que nós façamos diferente ou menos do que Ele fez por nós. Não para obter glória, nem dignidade, nem mérito, mas simplesmente para retribuir aquilo que Ele de fato é e que Ele de fato fez por nós. Paulo não se envergonhava de pregar esse evangelho, irmãos. Ele defende isso no concílio de Jerusalém, ele defende isso quando escreve a carta aos Gálatas, e ele vai defender isso ao longo de sua vida. E se nós quisermos reformar a identidade da igreja de Cristo no século 21, diante da hostilidade do evangelho, que nós vemos nesse século, semelhante ao século I, nós precisamos dizer: não me envergonho do evangelho, como a melhor exposição de moral e ética baseada na gratidão a Deus, e não no dever religioso, não na culpa, não no sentimento de obrigatoriedade ou de tentativa de agradar a Deus. Bom, tendo dito isso, nós vamos agora para o nosso terceiro paradigma, que é o paradigma que se encontra no capítulo de número... Cadê o númerozinho ali? Não, é o paradigma 3, mas é no capítulo 16. Então abra aí na sua Bíblia, no capítulo 16. Nós estamos fazendo um passeio rápido no livro de Atos, tentando entender as várias situações em que Paulo expressou que não se envergonhava do evangelho, da pregação do evangelho da graça de Deus, do evangelho de Deus, em várias circunstâncias do livro de Atos. Capítulo 16, esse capítulo é maravilhoso. Certamente você já deve ter ouvido vários sermões e estudos bíblicos sobre eles. Por quê? Porque é o capítulo que, de alguma forma, começa a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Veja que no capítulo finalzinho do capítulo 15 de Atos, abre aí na sua Bíblia, diz que Paulo disse a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Há um pequeno conflito no início, pequeno que depois talvez até se tornou um pouco maior, quando Paulo e Barnabé se separam por causa de João Marcos,
E agora Paulo, acompanhado de Silas, ou Silvano, como tem outros textos, e depois de Timóteo, que se junta à equipe, vai passar pelas cidades, entregando aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Portanto, a segunda viagem missionária é uma viagem de confirmação, de discipulado, de doutrinação. Há momentos de evangelização, sem dúvida, mas aquelas 4 primeiras são visitadas, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, para confirmar a fé no evangelho da graça que o apóstolo Paulo havia proclamado. Veja, em Troade, já um pouquinho mais na frente, encontre aí por gentileza, Paulo tem uma visão conhecida de nós, no qual um varão macedônio, vestido como varão macedônio, estava em pé e rogava dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia já é na Grécia, não é na Ásia Menor, ele tinha que cruzar o Mar Egeu. Assim que ele teve a visão, imediatamente eles procuravam, na verdade, eles aí já inclui Lucas, veja que ele coloca a primeira pessoa do plural, nós passamos. Lucas, o escritor de Atos, já está ali incluído na equipe. Então diz o texto que eles passaram, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o evangelho. E aí eles vão para a Grécia, e o que vemos adiante é aquilo que eu coloquei aqui como o terceiro paradigma. O evangelho é também a demonstração do poder de Deus diante dos inimigos de Deus. Há 3 encontros ali, você lembra? Com Lídia, a comerciante de púrpura. Segundo, com a jovem adivinhadora. E terceiro, com o carcereiro, em Filipos, na cidade de Filipos. E ali nós vemos 3 manifestações contra os 3 principais inimigos de Deus: o diabo, o mundo e a carne. E eu não estou forçando a passagem, porque fica muito claro que esse era o fundo ideológico, o fundo espiritual que cada um deles enfrentava. Vamos ver isso juntos, nesse texto de capítulo 16. O primeiro encontro acontece com Lídia, que é descrita como uma mulher temente a Deus, não era judia de nascença, ou seja, era uma prosélita, simpática ao judaísmo. E num determinado sábado, os apóstolos vão às margens do rio Gângetes, que era o rio que havia na época, ainda hoje, onde possivelmente havia um lugar de oração. Veja aí o texto. Lugar de oração onde os poucos judeus de Filipos, e eram poucos por quê? Porque não eram um número suficiente nem mesmo para ter uma sinagoga. Filipos é uma das poucas cidades que Paulo não prega na sinagoga, porque não tinha sinagoga. E para ter sinagoga tinha que ter um número mínimo de judeus homens. Nem isso eles tinham. Então eles tinham um lugar de oração que ficava perto do rio Gângetes. Muitos lugares de oração de judeus, poucos em lugares de Roma antiga, eram perto das águas por causa dos rituais de purificação. E ali, quando ele chega, ele encontra ali algumas mulheres, dentre as quais a nossa irmã Lídia. E quando Paulo encontra Lídia, ela é descrita nesses termos, como a mulher que junto com outras se reuniam para a oração sabatina. Veja que um pouco mais adiante, no verso 15, diz que à medida que o apóstolo Paulo prega o evangelho naquele lugar, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa lhes rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e os constrangeu a isso. Lídia era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, de onde saíra, cruzando o mar Egeu, como eu falei, e firmara a residência em Filipos. E vendia um tecido, assim, tingido de púrpura, que segundo um grande comentarista, hoje falecido do Novo Testamento, Simon Kistemaker, diz que a tintura escarlate e violeta aplicada ao tecido fino era obtida da secreção de um molusco que habitava a parte leste do mar Mediterrâneo. E já que eram necessários, preste atenção, 8.000 moluscos deles para produzir 1 grama de tintura púrpura, o tecido púrpura era extremamente caro. Os trajes púrpuras eram envergados por imperadores e cidadãos particulares como símbolos de status. Em Roma, togas púrpuras eram atreladas às togas senatoriais. Portanto, não é difícil concluir que Lídia era uma mulher rica. Pertencia a uma classe superior economicamente falando, de mercadores abastados,
e era proprietário inclusive de uma casa espaçosa. Veja que ele recebe os apóstolos, pelo menos 4 pessoas com Paulo, junto com as outras mulheres, provavelmente e toda a sua família. E qual é o primeiro inimigo que naquela casa, naquela família, na vida de Lídia, precisava se dobrar o poder de Deus no Evangelho? De que inimigo eu estou falando? Daquele inimigo que Jesus mesmo já descreveu na parábola dos talentos, quando diz que parte da semente é jogada e em determinado lugar os espinhos a sufocam, e ele interpreta aquilo ali dizendo o seguinte, que aqueles semeados entre os espinhos, eu estou falando de Marcos capítulo 4, são um tipo de pessoa que ouve a palavra e então os cuidados do presente mundo, a sedução enganadora das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Lídia seria uma presa natural do conforto, da riqueza, do prestígio que o mundo lhe oferecia. Mas quando ela conhece o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, faz derrubar no coração dela o ídolo mundano do poder, do prestígio, da capacidade financeira que faz muitas vezes as pessoas se tornarem autossuficientes. Logo depois daquilo ali, diz o texto que há um segundo encontro, e agora já não é com a mulher rica da alta sociedade de Filipos, mas com uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aquela jovem seguia Paulo e clamava dizendo, esses homens aí são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, diz o texto, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, veja, ele diz ao Espírito e não é a jovem, porque a jovem não estava em plena consciência, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Aqui o inimigo não é o mundo, irmãos. Aqui o inimigo é o próprio diabo e seus demônios. E que quando o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho, se volta contra ele, faz com que o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho que Paulo não se envergonha de pregar, submeta aquele inimigo ao poder de Deus. Nossa luta, nós sabemos, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não somos místicos, mas nós não somos céticos. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Que podemos fazer um arrazoado racional do Evangelho, persuasivo do Evangelho, pregar o Evangelho com excelência. No entanto, o poder de Deus é que se manifesta e é somente esse poder de Deus que transforma o homem. E é somente esse poder de Deus que o diabo respeita, não o nosso poder pessoal, da nossa retórica ou de qualquer expressão humana. Aqui o inimigo, portanto, é o próprio diabo e seus demônios. Sempre que a igreja se desenvolve, irmãos, Satanás procura bloquear o trabalho dos servos de Deus. Lembra? Em Samaria, Simão, o mágico, ofereceu dinheiro a Pedro e João a fim de obter o dom do Espírito Santo. Na ilha de Chipre, antes disso, Elima se opôs a Paulo e Barnabé, tentando persuadir o procônsul Sérgio Paulo a não crer em Jesus Cristo. Está descrito no capítulo 13. Por semelhante modo, em Filipos, Satanás usa uma jovem endemoniada para frustrar o trabalho dos missionários. No entanto, lembre que a mesma parábola dos sacramentos, dos talentos, fala de que parte da semente cai no caminho e o diabo pode roubá-la. Mas aqui, o apóstolo Paulo prega o Evangelho, e aquele espírito que no grego é chamado de piton, de onde vem a expressão pitonisa, adivinhadora, ele se submete, e aquela jovem escravizada por aquele espírito é liberta. Obviamente que há uma grande reação, que nós vamos ver logo depois, antes do terceiro encontro, é que aqueles que tinham muito dinheiro e ganhavam dinheiro a partir daquela jovem, levantam toda a cidade contra Paulo, e Paulo e Barnabé são presos, açoitados e jogados no cárcere interior da prisão de Filipos. E é lá, quando aparentemente o trabalho do evangelista se torna um fracasso, que Deus dá a Paulo a terceira experiência de ele não se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é demonstração de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e contra os inimigos de Deus. O que é que acontece? O terceiro encontro acontece por essas vias tortuosas com que a história da salvação ocorre quando vista pela lógica humana. A reação dos que perdem dinheiro é a conhecida, e Paulo e Silas acabam presos, e é lá na prisão que o último dos 3 inimigos, a carne, é vencida pelo poder do Evangelho pregado. Veja, por um lado, era a própria carne dos apóstolos que precisava ser vencida. Se nós fôssemos fazer uma descrição do que representava o sofrimento de Paulo e de Silas, e a prisão,
talvez precisássemos a manhã toda para descortinar os rituais de tortura que eles eram submetidos. Mas o fato é que Paulo e Silas, apesar de serem submetidos àquele grande sofrimento, não pensavam em seu próprio conforto e segurança. Eles venceram o inimigo pelo louvor que cantaram e certamente pelo mútuo encorajamento muito maior e muito mais importante do que a autopreservação e o conforto que eles poderiam naquela hora de sofrimento e dor pensar em ser a prioridade. Eles venceram o medo, a dúvida, talvez a ingratidão diante de Deus e a incredulidade de Deus, porventura, não agir naquele momento. Mesmo naquela condição, eles venceram a própria carne, não sendo vencidos por sua ferocidade ou por sua concupiscência. Mas há outro milagre que acontece na outra ponta. É que quando aquele terremoto faz com que as cadeias se abram, aquele carcereiro que respondia com a própria vida, pela vida dos seus prisioneiros, faz aquela clássica pergunta que todos nós já ouvimos em alguma pregação: que farei eu para herdar a vida eterna? Que farei eu para ser salvo? E aí Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e tu e tua casa. Paulo então, diante daquela pergunta desesperada, garante que se ele crer no Senhor Jesus, será salvo com a sua família. Veja que no verso 32, Paulo aproveita para pregar o evangelho. Há uma diferença fundamental, irmãos, que precisa ser salientada aqui. Paulo expulsa o demônio da criança, daquela jovem, prega o evangelho, obviamente, ali no contexto, e no caso do carcereiro, não somente ele tranquiliza e conforta o carcereiro, mas ele prega o evangelho, ato seguinte. Diz que eles proclamaram, verso 32, a palavra do Senhor a ele e a todos que estavam em sua casa. E naquela hora da noite o carcereiro os tomou e lavou os seus ferimentos, e imediatamente ele e toda a sua casa foram batizados. Sabe, irmãos, quando eu falei no início que essas três circunstâncias acontecidas em Filipos eram convergentes, progressivas e cumulativas, é porque você vai perceber que eram situações socioeconômicas religiosas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, ídolos do coração e inimigos diferentes a serem vencidos, mas havia uma coisa em comum: o evangelho pregado era o poder de Deus para manifestar este poder diante dos inimigos de Deus. E quando o evangelho é o elemento comum, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, na situação que você esteja, o poder de Deus vai prevalecer sobre o poder dos inimigos, não importa o que for. O quarto paradigma já é de uma natureza diferente. Nós estamos chegando ao final, precisa somente de mais 3, nos próximos 5 minutos, que é o paradigma número 4 de Atos capítulo 17. Estamos caminhando no livro de Atos. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei o evangelho na primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, aí vai 1981, alguma coisa assim, eu estava com tanta vontade de pregar naquela época, seminarista, recém-formado, que eu fiz uma exposição de Romanos capítulo 16, ou melhor, dos 16 capítulos de Romanos. E eu me lembro de um presbítero que era vice-presidente do conselho na época, que quando eu estava no capítulo 5, e ele percebeu que eu ia chegar até o capítulo 16, ele disse assim: reverendo, falando para o pastor da igreja, bem que o senhor poderia ter dado mais oportunidade para esse seminarista, a fome dele já teria sido saciada. Eu costumo dizer que a primeira vez que eu venho no lugar, eu falo tudo que eu tenho que falar, porque eu não sei se vão gostar, e se de repente não voltar mais, eu já falei o que eu tenho que falar. Mas ali estão dizendo 5 minutos, aí vai ser em 5 minutos que eu vou passar por 3 textos da palavra de Deus. Eita! Vamos lá, Atos capítulo 17. Que paradigma é esse? É o paradigma que diz que a pregação do evangelho é a melhor defesa da fé cristã diante dos falsos ensinos. Atos capítulo 17 é a história de Paulo no Areópago em Atenas. Você conhece a história. Ele se vê impelido a falar quando, olhando a religiosidade que é chamada no livro de Atos de idolatria, superstição, que misturava filosofia e religiosidade, como era o período característico da filosofia grega daquela época, ele vê um altar e no altar tem ao Deus desconhecido. E a partir dali, falando para não-judeus, ele remete à criação e diz: esse Deus desconhecido é justamente aquele que fez todas as coisas. E a partir da criação ele vai trazendo o evangelho, pregando o evangelho até chegar em Cristo. Para judeus ele começa a partir da aliança, para gentios a partir da criação. E ele traz sempre para o evangelho. E o que é que ele estava discutindo, debatendo e crendo, e por isso não se envergonhando, que o evangelho de Deus era poder suficiente para, no centro da sabedoria filosófica grega,
poder ser uma alternativa no mercado de ideias que havia naquele lugar. Por que que Paulo tinha tal ousadia? É porque ele cria que o evangelho é o poder de Deus para deter falsos ensinos. Naquela época, os falsos ensinos, o próprio texto diz, se revelavam a partir de duas escolas de filosofia, os epicureus e os estoicos. Não há tempo para a gente tratar muito sobre isso, mas basicamente nós poderíamos dizer que os epicureus eram os chamados ateístas materialistas da época, em que o prazer era fundamentalmente o princípio maior. Viva, aproveite, porque a vida é curta e não tem nada depois da morte. No outro extremo, havia os estoicos que diziam exatamente o oposto, que a disciplina, a autonegação é o que permitiria ao homem evoluir espiritualmente, seja esse espiritualmente o que fosse. Paulo então vai contra o prazer hedônico dos epicureus e contra aquela ideia de justiça própria da autodisciplina dos estoicos. E o que é que ele prega, irmãos? Ele não se permite, e isso aqui é fundamental, especialmente para aqueles que militam na academia, no mundo intelectual, que talvez estejam aqui, estudantes e professores. Paulo não se permite combater filosofia com filosofia, intelectualismo com intelectualismo, ideias de homens com ideias de homem. Paulo cria tanto no evangelho, que diante de filósofos, ele prega o evangelho de Jesus Cristo. Puro e simples. Com persuasão? Sim. Com convicção? Sim. Com certeza? Sim. Com argumentos bem concatenados? Sim. Mas o evangelho. Se a igreja entender isso, ela nunca vai para o mercado de ideias oferecendo filosofia no lugar de filosofia, porque filosofia não tem poder transformador. O evangelho tem. E é dessa certeza que Paulo extrai a ousadia de pregar o evangelho. O que acontece logo depois é que nós encontramos gente se convertendo em Atos capítulo 17. Nós vamos agora para o penúltimo paradigma, correndo um pouco. Atos capítulo 20. Já foi mencionado aqui nesse congresso a ideia de que Paulo cria que o evangelho é o melhor fundamento para o cuidado com a igreja de Cristo. Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, com os quais ele tinha convivido por mais de 2 anos. A igreja onde ele tinha passado mais tempo, possivelmente por isso a carta de Paulo aos Efésios é a mais profunda, porque ele teve mais tempo de doutrinar aquela igreja. E quando ele vai embora, sabendo que nunca mais o veriam, ele chama os presbíteros e diz assim: agora vocês que são presbíteros, cuidai do rebanho de Deus, como eu cuidei. E o que é que Paulo descreve ter sido o seu grande cuidado? A pregação de todo o conselho de Deus, que ele resume na pessoa de Jesus Cristo, o evangelho. Paulo dizia assim, então aos presbíteros: cuidem da igreja de Cristo pregando o evangelho. Visitem de casa em casa, como eu visitei, pregando o evangelho. Preguem todo o conselho de Deus, do Antigo até o Novo Testamento, mas centralizando no evangelho. Vigiem contra os lobos que estão espreitando o rebanho com o evangelho. O evangelho da palavra é a espada do Espírito e é o mesmo escudo da fé. Portanto, quem quer cuidar de igreja, quem é pastor, quem é líder de ministério, quem é líder da SAF, da UPH, da UMP, quem coloca-se na condição de, na sua igreja local, cuidar da igreja de Deus, saiba de uma coisa: pastoreio se faz a partir do evangelho. O evangelho inspira as ovelhas a não dependerem de nós como líderes, a não se sentirem cuidadas de nós, por nós como líderes, mas a serem cuidadas por Cristo e dependerem de Cristo, mesmo que por meio do nosso ministério. Paulo entendia que o tempo que ele estava lá, tinha cuidado da igreja. Agora os presbíteros de Éfeso precisavam cuidar da igreja. Qual era o método? Evangelho. Qual era a forma? Evangelho. Qual era a maneira? Evangelho. Qual era o tema? Evangelho. Qual era a postura? Evangelho. Paulo cria no evangelho, irmãos, como a verdade mais perfeita de Deus, como o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Quando nós vemos hoje, infelizmente, a chamada igreja evangélica vendendo o evangelho por outras crenças, nós entendemos então a fraqueza do evangelho hoje, dos evangélicos hoje. É porque nós abrimos mão daquilo que nos diferencia, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus que cuida da igreja. Vamos agora ao último, né? É o 6º. A pregação do evangelho, como está repetido aí, testemunho da voz profética diante de Deus.
eu estou falando de Atos capítulo 26. Se você olhar direitinho Atos capítulo 26, você vai entender o que eu estou falando. Paulo está diante do Estado representado por aqueles homens. E a semelhança de Calvino, ou melhor, Calvino, a semelhança de Paulo, era entendido que a igreja de Jesus Cristo, embora não seja na esfera do governo, e aqui eu estou usando a ideia de Doiver, de Kuyper, de que Deus trabalha pactualmente através de 3 esferas, a esfera da família, a esfera da igreja, a esfera do Estado. Paulo entendia de maneira muito clara que aqueles homens que estavam ali diante dele, diante de quem ele fazia defesa do Evangelho, representavam uma esfera chamada o Estado. E o que é que Paulo propõe? Paulo propõe que o Evangelho dá base para que a igreja seja voz profética para o Estado. E o que significa voz profética para o Estado? Não é substituir o Estado, não é tomar o Estado pelo poder, não é questionar o Estado como autoridade legítima constituída por Deus, mas é confrontar o Estado com o Evangelho, com os valores do Evangelho. Nós estamos numa situação política hoje no país que urge da igreja posicionamentos, não necessariamente partidários, polarizados, porque talvez essa seja a grande armadilha que nós podemos cair, irmãos. Lembremos que quem apoia hoje, ou a quem nós apoiamos hoje, amanhã pode se voltar contra o próprio Evangelho e contra a própria igreja. Isso já é história no nosso país. Nós não somos partidários, nós somos de um reino suprapartidário. Não somos ideológicos, somos de uma convicção supra-ideológica. Mas o que é que podemos fazer? Nós podemos confrontar o Estado e o governo e os governantes com o Evangelho. Clamar por justiça, sim, baseado em quê? No Evangelho. Dizer o que está errado, sim, baseado em quê? No Evangelho. Propugnar por uma ética baseada em quê? Na ética do Evangelho. Contribuir para a melhoria das relações institucionais, relações interpessoais, relações de cidadania, como? Por meio do Evangelho. Aqueles que acham que substituir um parlamentar não evangélico por um parlamentar evangélico que resolverá a situação do país, desculpe lhe dizer, isso já aconteceu na história e não resolveu. Porque o que resolve é a transformação do coração do homem, seja ele judeu, seja ele gentil. E é nesse ponto que o Evangelho, quando é pregado, confronta o Estado com a sua própria pecaminosidade. Paulo, ao fazer isso em Atos capítulo 26, em outras porções do livro de Atos, mostra que ele cria que o poder de Deus do Evangelho era para a voz profética diante do Estado. Eu vou chegar agora ao nosso último slide. Desculpe se eu fui muito rápido nesse último ponto. Quais são as implicações? O que é que nós olhamos nesses 6 paradigmas e podemos concluir? Primeiro, que a crença no Evangelho não implica necessariamente na crença em resultados exuberantes. Dê uma olhada nas pregações de Paulo. Muitos se convertiam, poucos se convertiam. Muitas mulheres se convertiam, poucos homens, muitos homens, poucas mulheres. Muitos jovens, muitos idosos, alguns poucos, um só, 2, nenhum. O que é que o livro de Atos nos ensina? É que o sucesso de um pregador evangelístico de sua vida, onde você está, não implica necessariamente em resultados. Não quer dizer que Deus não vai lhe dar resultados. Quer dizer apenas que você não julgue o poder da eficácia do Evangelho quando você prega pelo resultado que você vê com seus olhos. Quem já tem algum tempo de vida cristã, eu sei que muitos aqui têm, devem lembrar muitas vezes de pessoas que lá atrás você evangelizou, falou do Evangelho, pregou o Evangelho, compartilhou com o Evangelho e nada aconteceu. O mundo girou várias vezes desde então, e você encontra depois uma pessoa, anos depois, que chega para você e diz assim: ô meu irmão, ô minha irmã, tudo em paz? E você estranha, porque aquela pessoa até então não era crente, não tinha se convertido ao Evangelho. Sabe o que aconteceu? Você plantou, você semeou, alguém colheu anos depois. Deus chama alguns para semear, Deus chama outros para colher, mas quem é que dá o crescimento? É o Evangelho, o poder de Deus, o próprio Deus. Não julgue, portanto, o ministério por resultado, nem seu, nem dos outros. Busque os resultados, porque afinal de contas, o desejo é que muitos se encontrem com Jesus Cristo. Você não simplesmente dá uma nota fria: olha, eu quero avisar para você que tem uma salvação em Jesus Cristo. Não, você prega com paixão. Você ministra com paixão, com desejo de as pessoas se converterem, mas você não julga o ministério, sucesso ou não sucesso, pelos resultados que você obtém.
Segunda conclusão, segunda implicação, foi embora. Significa dizer que o pessoal cortou meu tempo, é isso? É isso? Volta. E agora, Sérgio? Coloquei na situação difícil aí, foi? É porque eu também estou precisando aqui da minha referência, porque eu perdi aqui. Mas vou lá, vamos procurar. Opa, chegou! Parece até gol do Brasil. Quanto ao chamado específico, não julgue as implicações do evangelho quanto ao chamado específico. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu olho aqui e vejo, creio eu, como Deus vê, evangelistas de todas as idades, de todos os segmentos, de todas as experiências, de todos os contextos, de todas as formações, porque foram ganhos pelo evangelho. Todos vocês. Agora, obviamente, que pode ser que você aí, que eu estou apontando sem saber o seu nome, Deus tem um chamado específico. Que você aí tem um chamado específico. Que você ali tem um chamado específico. Sabe o que acontece com isso? É a mesma coisa que Deus faz quando chama alguém, dá a vocação a alguém para ser um clínico geral. E para alguns se especializarem em alguma clínica. Sabe qual é a sua especialidade? Não sei ainda. Procure descobrir. Porque a de Paulo era muito ampla, mas não quer dizer que todo mundo precisa ser como o de Paulo, que era especializado em várias coisas. O homem era plantador, era doutrinador, era pastor, era formador de líderes. Nenhum de nós precisa ser Paulo, mas cada um de nós precisa ser aquilo que Deus chamou especificamente. Vim para um congresso de evangelização como esse é uma bênção, irmãos. Eu desejo que você saia daqui empolgado, mas eu desejo que você saia por aquelas portas e diga assim: Senhor, qual é o meu chamado para ser evangelista? Porque eu não posso ficar só me empolgando pelo que os outros pregam. Eu preciso ser instrumento de Deus para pregar. Terceira implicação. Volta, Sérgio. Estou terminando, eu prometo. 5 minutinhos só. Minha mulher disse que eu, no final do sermão, quase sempre minto, porque eu digo que é só 5 minutinhos. Deixa fixado aí. Quanto à atitude do cristão evangelista. Queridos, eu gosto muito daquele texto que Paulo escreve a Timóteo. Diz assim: pregue, insta, faça o trabalho de evangelista, quer seja oportuno, quer não seja. Ele não está dizendo que você tem que ser chato, inoportuno. Ele está dizendo que a circunstância às vezes é oportuna, às vezes não é, mas é urgente. E se for urgente, mesmo não sendo oportuna, jogue o evangelho como uma semente. Às vezes a gente coloca lá a semente, planta, agoa, fica cuidando. Às vezes a gente só joga. Não deixe de jogar quando a situação for inoportuna. Quanto à ética da liberdade cristã, viva o evangelho na plenitude. Não permita que ninguém vigie a sua liberdade de ser puro e piedoso diante de Deus, entre você e Deus. Hoje existem julgadores nas redes sociais que dizem para nós como nós devemos nos comportar. Mas nós não seremos julgados pelas redes sociais. Nós seremos julgados pelo tribunal da consciência diante de Cristo. Quando Ele, segundo Paulo escreveu aos Romanos, revelar os segredos do nosso coração. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo cria nesse evangelho e por isso deixava os seus discípulos livres para viver esse evangelho da ética cristã. Finalmente, dimensão espiritual da missão e relação do cristão com as ideologias redutoras. Preste bem atenção. Não torne o evangelho apenas uma ideia filosófica fria e estática. Acredite, quando você prega o evangelho, você está levantando oposição ao reino. Mas a confiança nossa é que maior o que está conosco do que o que está no mundo. Se der tudo errado, sabe o que você vai ganhar? O céu. Quando eu saio para viajar, eu digo para minha esposa: amor, daqui a pouco eu estou de volta, se der tudo certo. Mas se der mais certo ainda, a gente se encontra na glória. Ela não gosta muito dessa ideia. Mas aí quando ela faz aquela cara assim meio estranha, eu digo: amém, irmã? Eu sei que amém não é para perguntar amém assim não, mas eu digo na brincadeira: amém, irmã? E ela obviamente que é crente diz amém. Mas obviamente que ela quer me encontrar de volta. Se você perder tudo, inclusive a vida, mas não perder o evangelho, que bom, você vai estar em boa companhia. Paulo, Pedro, os que foram cerrados ao meio, devorados por leões. Portanto, não pense no evangelho como um anúncio frio. Seja apaixonado
E se você tiver que perder tudo, só não perca o Evangelho. Queridos, tempo seria ótimo. Eduardo, me desculpe, eu não cumpri a promessa. Passei batido, como diz lá na minha Paraíba. Deus abençoe vocês. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento nós queremos entregar essa ministração, rogando a Ti, ó Deus, que por Tua misericórdia Tu faça uso dela, na imperfeição ilimitada da minha vida, na vida dos irmãos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Não somente daqueles que estão aqui, mas daqueles que vão assistir no vídeo que estará preparado, ou na internet como está sendo transmitido. Que em tudo o Teu nome seja glorificado, e a glória seja Tua e do Teu Evangelho, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos nisso e na justiça de Deus que se revela de fé em fé. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome e para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado pela paciência dos irmãos e pela atenção de todos.